Começa agora pela Boas Novas. Acontecimentos no Brasil e no mundo, você confere agora. Oito horas e 57 minutos em Manaus. Bom dia, hoje é quinta-feira, 25 de julho de 2019. Bom dia, está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação na 107,9 FM. Apresentação de Ivo Vieira. Jones Moura. A partir de agora você vai acompanhar as principais notícias das últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e também no mundo. Em destaque no dia de hoje, advogado diz que a intenção de hacker era vender conversas para PT. Trabalhadores que nasceram em julho poderão sacar o PIS/PASEP nesta quinta-feira. Internacional, Coreia do Norte faz novo disparo de mísseis. Em reunião com Bolsonaro e Guedes, Suframa analisa projetos de 626 milhões de reais para o PIN. Ministério Público Federal investigará suposta intimidação de manifestantes contra Bolsonaro. Wilson Lima se reúne com sindicatos de servidores, explica medidas do governo e mantém abertura de diálogo. Mulher é assassinada na frente do filho em Manaus. O Flamengo perde para o Emelec e Grêmio entra em campo com força total. Os detalhes destas e outras informações você confere nesta edição do Rádio Notícias, que já está no ar pela Boas Novas FM. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. Agora são 8 horas e 59 minutos. A advogado diz que a intenção de hacker era vender conversas para a PT. As informações com Daniel Fagundes. O DJ Gustavo Henrique Elias Santos disse em depoimento à Polícia Federal que Walter Delgatti Neto, amigo do DJ e apontado como hacker que invadiu os celulares do ministro Sérgio Moro e outras autoridades, queria vender ao PT as mensagens que obteve. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira por Ariovaldo Moreira, advogado do DJ Gustavo Henrique. O advogado ainda afirmou que seu cliente tem conhecimento somente da suposta intenção de Delgatti de vender o material, mas disse não saber se ele procurou alguém e realizou a venda. Após a divulgação das declarações do advogado, o Partido dos Trabalhadores emitiu uma nota na qual afirma que o inquérito que apura a atuação de supostos hackers para invadir o celular do ministro Sérgio Moro se tornou uma, entre aspas, armação contra o partido. Para alguns ministros do STF, integrantes da cúpula do Congresso, as prisões não diminuem a gravidade dos diálogos de Moro. A ala do Supremo, crítica à Lava Jato, sustenta que o cerne do problema permanece no conteúdo das conversas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Obrigado, Daniel. 9 horas em Manaus. Nesta quinta-feira, os trabalhadores que nasceram em julho e estão inscritos no PIS, o Programa de Integração Social, ou no PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, já podem sacar o dinheiro do abono salarial. Também poderão fazer o saque aqueles com dígito final 0 na inscrição no PASEP. O pagamento vai até o dia 30 de junho de 2020. Se você trabalhou na iniciativa privada em 2018 e tem inscrição no PIS, o dinheiro do seu abono estará disponível na Caixa Econômica Federal. Agora, se você é servidor ou empregado público, a grana estará acessível no Banco do Brasil. Em 2020 serão depositados os abonos para trabalhadores que nasceram entre janeiro e junho. Mas, para conseguir essa grana extra, é necessário seguir alguns pré-requisitos, como ter trabalhado pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração média de até 2 salários mínimos. Também é necessário ser inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Agora são 9 horas 1 minuto. Chuvas amenizam em Pernambuco após 12 mortes por deslizamentos. A capital pernambucana amanheceu com chuvas de intensidade fraca e moderada nesta quinta-feira, um alívio para quem mora em áreas de risco da região metropolitana do Recife e Zona da Mata. A Defesa Civil de Pernambuco informou que 12 mortos foram registrados em decorrências de deslizamentos de barreiras no Grande Recife. Subiu para 5 a quantidade de vítimas fatais na ocorrência de uma barreira que atingiu uma casa na cidade de Abreu e Lima. O trabalho de busca
técnicas do Corpo de Bombeiros encontrou uma grávida de 21 anos, outros 2 irmãos de 15 e 18 anos e o pai de 53 anos e mais um vizinho de 49 anos também morreram nos escombros. O município, que fica a cerca de 30 quilômetros do Recife, decretou situação de emergência junto com outras 3 cidades, entre elas Olinda, em que mais 4 vítimas fatais foram contabilizadas. No Recife, 3 moradores de áreas de risco perderam as vidas em deslizamentos de barreiras. Em números oficiais, Pernambuco tem 12 óbitos e, de acordo com a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado, CODECIP, os desalojados ultrapassam o número de 1.200 pessoas que saíram de suas casas com medo de mais desastres em áreas atingidas pelas chuvas. O meteorologista da APAC, Tiago do Vale, explicou o fenômeno que causa destruição, alagamentos e mortes. Essas precipitações são causadas por um canal de umidade. Os maiores precipitados ocorreram na Mata Norte e na região metropolitana do Recife. Os maiores registros de chuvas ocorreram em Paulista, com 176 milímetros, em Olinda, com 170 e em Recife, com 141. A APAC continua monitorando esse sistema meteorológico. Em caso de intensificações, novos avisos poderão ser emitidos. A agência Rádio Web do Recife, Rafael Carneiro. Obrigado, Rafael. São 9h03. No próximo bloco... O mundo agora. Coreia do Norte faz novo disparo de mísseis. Rádio França Internacional. Patrícia Moribe. Paris, quinta-feira, 25 de julho de 2019. Vamos para os destaques desta edição. A Coreia do Norte disparou 2 mísseis que acabaram abatidos no mar do Japão. Segundo os Estados Unidos, foi um projétil de curto alcance, enquanto a imprensa da Coreia do Sul notificou 2 lançamentos. Para o ministro japonês da Defesa, Takeshi Iwaya, os disparos efetuados pela Coreia do Norte que caíram no mar do Japão são extremamente lamentáveis e violam resoluções da ONU. Os disparos são uma mensagem forte de Pyongyang contra os exercícios conjuntos da Coreia do Sul e Estados Unidos. Segundo um especialista sul-coreano, para a Coreia do Norte, trata-se de um ensaio para uma invasão de seu território. Paris deve viver hoje o dia mais quente de sua história. A previsão é de 42 graus, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. A temperatura mais alta já registrada na capital francesa foi de 40 graus,4 no dia 28 de julho de 1948. 20 departamentos de um total de 96 na França continental entram hoje em alerta vermelho. Muitas cidades não acostumadas a tanto calor, como Lille, Rouen, Orléans e Estrasburgo, vão ter temperaturas por volta de 40 graus. A forte onda de calor se espalha também pela Europa, como Bélgica, Holanda e Alemanha, com temperaturas beirando 40 graus. Na Bélgica, o código vermelho de calor foi acionado pela primeira vez diante da temperatura recorde de 39,9 graus no nordeste do país. E a montadora japonesa Nissan anunciou a queda de suas receitas e que irá eliminar 12.500 empregos no mundo todo, paralelamente a uma redução de 10% em sua produção para 2022-2023. A companhia foi afetada pelo fraco desempenho nos Estados Unidos e pelo escândalo de má conduta financeira envolvendo Carlos Ghosn. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. 9h06. No próximo bloco, Bolsonaro chega a Manaus para a reunião no PIN. E tem ainda a derrota do Flamengo pela Libertadores da América. 9h06, voltamos já já. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A Yeradan informa a hora certa. 9h06. Boas novas FM. Apoio Cultural.
Notícias do governo do Amazonas. Produção rural. O governo do Amazonas lançou o Plano Safra 2019-2020, que vai destinar 350 milhões de reais a produtores rurais para incentivar o aumento da produção, com assistência técnica e crédito reforçados, além de apoiar a comercialização. O governo também anunciou mais 15 milhões para recuperar ramais e vicinais e a volta da Expo Agro em outubro. A exposição não acontecia há 6 anos. Cidades. A Unidade Gestora de Projetos Especiais e a Secretaria de Cultura firmaram parceria e vão investir quase 3,5 milhões de reais com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento para modernizar equipamentos e treinar profissionais para recuperar material arqueológico das áreas de intervenção do Prosamin. Governo do Amazonas. Precisa de transporte? Peça pela Urbano Norte. É simples. Em um clique, o GPS te localiza e chama o veículo mais perto de você. Seguro. Os motoristas são cadastrados e conferimos os documentos um a um. Você ainda vê o nome, o carro e o telefone de quem vem te buscar e acompanha ele chegando pelo mapa. Assim você encontra seu motorista 5 vezes mais rápido. E no final, o cliente escolhe a forma de pagamento. Baixe agora. Está no ar o Boletim Manaus. Quinta-feira, 25 de julho de 2019. Manaus já conta com 19 creches, incluindo a Edith Monteiro Porto, entregue no bairro Nova Cidade. Só essa nova creche vai atender 160 crianças de 1 a 3 anos nos turnos matutino e vespertino. Falando nisso, escolas da rede pública recebem equipes de saúde para oferecer exames de pele em busca do combate à hanseníase. A ação do Julho Amarelo deve beneficiar quase 100 mil alunos. A revitalização das ruas do Distrito Industrial segue com implantação de drenagem profunda nas bolas da Suframa e Samsung. Enquanto isso, outras vias recebem novo asfalto, meio-fio e sarjetas. Estão abertas hoje e amanhã as inscrições para 600 vagas em cursos profissionalizantes destinados a jovens cadastrados no Cine Manaus. Acesse o site da Sintep e confira todos os detalhes. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. Quando o governo investe na produção de queijo de seu Odemar, também beneficia a família de Dona Elane, que pode saborear um queijo de qualidade. Além do queijo, nós temos a manteiga, o iogurte e o doce de leite que as crianças adoram, uma delícia. O governo já está nos dando força, né? É isso aí, gera mais emprego e mais renda. Se necessário for, até ampliar mais. Plano Boa Safra Amazonas. O governo está investindo 350 milhões de reais no desenvolvimento do interior. Tem crédito e capacitação para aumentar a produtividade e ter regularização de terras para conseguir crédito. O governo também recupera ramais e vicinais para facilitar o escoamento da produção. Boa Safra Amazonas é o interior forte e produtivo. É alimento saudável na mesa de quem vive na capital. É o crescimento sustentável, gerando mais empregos e renda para os amazonenses. Governo do Amazonas. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. Agora são 9h10. O CAS, Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, realiza hoje a reunião ordinária, primeira de 2019, para analisar 88 projetos industriais. Juntos, os projetos somam 626 milhões de dólares e a meta é gerar 3.545 novos postos de trabalho. O presidente Jair Bolsonaro, que já está em Manaus, vai participar da reunião. A reunião também conta com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Participam ainda o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, os conselheiros representantes dos diversos ministérios integrantes do CAS e demais representantes de entidades de classe e órgãos governamentais da região, entre outros. De acordo com a Suframa, além da pauta de projetos em votação, também serão avaliadas alterações nos 3 principais marcos regulatórios referentes à implantação
implementação de projetos industriais e agropecuários que, de acordo com o superintendente Alfredo Menezes, deverão trazer mais agilidade no trâmite dos processos e simplificação e desburocratização de procedimentos. E o Procon Amazonas realizou diligência de registro de denúncias no município Iranduba para atender consumidores e comerciantes da cidade que desde a última sexta-feira, dia 19, estão sem energia elétrica devido ao rompimento de um cabo submerso da concessionária de luz Amazonas Energia. O objetivo é relacionar os prejuízos dos moradores, haja vista que a qualidade de vida e o interesse econômico dos consumidores estão sendo prejudicados. O chefe da fiscalização do Procon Amazonas, Pedro Malta, explicou a ação junto à população de Iranduba. Nós estamos entregando esse formulário à pessoa responsável, ela preenche com a letra dela e apresenta as notas anexadas ao formulário para que a gente abra essa ação junto à concessionária. O gestor do Procon Amazonas, Jalil Frache, falou sobre as providências que estão sendo tomadas junto ao consumidor de Iranduba para sanar o problema. O Procon foi a Iranduba e distribuiu centenas de formulários de denúncia. Essa denúncia consiste no quê? Em anotar o seu prejuízo e apontar para o órgão de controle o que a empresa precisa para indenizá-los. Nós vamos voltar amanhã ao município, a partir das 8 horas da manhã, continuaremos distribuindo esses formulários e orientando a população no que deve ser feito. A Prefeitura de Manaus lança 600 vagas para cursos profissionalizantes. Inscrições começam hoje. Jovens de 14 a 29 anos terão a chance de ingressar nas 600 vagas de cursos profissionalizantes e de empreendedorismo oferecidas pela Prefeitura de Manaus. O edital é resultado da parceria formalizada nesta quarta-feira entre a Prefeitura e a empresa Polaris Júnior. As inscrições começaram hoje. Os cursos de qualificação profissional estão dentro de 4 eixos: empreendedorismo, informática, administração e gestão. O pacote é parte do projeto Cine Jovem, que busca promover políticas públicas voltadas à geração de emprego e oferta de qualificação profissional gratuita aos jovens. Os interessados podem acessar o edital pelo site da Sintep. Para efetivar a inscrição, devem comparecer à Galeria dos Remédios, na Rua Miranda Leão, no centro, nos dias 25 e 26, quinta e sexta-feira, respectivamente, de 8 da manhã ao meio-dia, com a ficha técnica de inscrição e a declaração de renda disponíveis no edital e também o currículo atualizado. O Ministério Público Federal vai investigar um caso de suposta intimidação de agentes federais a manifestantes que planejavam um protesto contra a visita do presidente Jair Bolsonaro a Manaus nesta quinta-feira. A manifestação estava sendo organizada na sede do Sintean, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, no centro, em uma reunião na noite da última terça-feira, quando o local foi invadido por 3 homens vestidos com a farda da Polícia Rodoviária Federal, portando um armamento pesado semelhantes a fuzis. Interrogada pelos agentes, a presidente do Sintean, Ana Cristina Pereira, disse que ficou surpresa com a presença dos agentes federais que entraram na sede do sindicato sem serem autorizados pela recepção e sem mandado judicial. Segundo Cristina, o MPF abriu um procedimento denominado de notícia-fato para apurar a suposta intimidação dos agentes da PRF. A medida foi adotada pelo procurador-chefe do Ministério Público Federal no Amazonas, Edmilson Barreiros. Os manifestantes planejavam protestar e chamar a atenção de Bolsonaro para a importância da Zona Franca de Manaus ao Brasil. Agora são 9h15. Vigilantes privados atuam dentro do Compage. Quem tem as informações é Renata Martins. Vigilantes armados já estão atuando dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, em Manaus. Uma empresa privada assumiu este mês a segurança nas guaritas e muralhas da unidade prisional, que em 1 ano e meio foi palco de 2 massacres que resultaram na morte de 75 presos. 48 vigilantes já substituem os policiais militares e outros agentes da segurança pública do Amazonas. Eles portam armas como escopetas, carabinas e revólveres. Esta é a primeira vez que a segurança privada é incluída no sistema de cogestão de uma unidade prisional do Amazonas. A Reviver Administração Prisional Privada Limitada, empresa cogestora, vai receber mais de R$ 4.800
R$200 por cada um dos 1.100 internos do Compage. Odair Conceição, presidente da Reviver, detalha quais serviços estão previstos no contrato. Uma dezena de atividades, a exemplo do serviço médico, da área de enfermagem, de odontologia, de psicologia, psiquiatria, de assistência social, terapeuta ocupacional, manutenção predial, da administração, de operações através dos monitores de ressocialização prisional, de toda a manutenção e fornecimento dos equipamentos necessários. E no bojo dessa composição está também o serviço de segurança privada. O contrato do governo do Amazonas e a Reviver é emergencial e tem validade até janeiro de 2020. A reportagem tentou ouvir o governo do estado sobre a contratação da empresa de segurança privada, mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Obrigado, Renata Martins. Agora são 9h17 em Manaus. E na visita a Manaus nesta quinta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai dar um drible nas manifestações programadas pelos seus oposicionistas. Para a primeira perna da sua agenda, no campus da Universidade Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, zona norte da capital, Bolsonaro sai do aeroporto militar de Ponta Pelada de helicóptero. Talvez nem consiga ouvir os gritos de protestos do reduzido grupo de manifestantes e que não vai mais do que 30 pessoas que foi recepcioná-lo. O presidente também deve evitar os movimentos sociais que programaram protestos na Bola da Suframa, por onde imaginam que ele vai passar. Embora não haja informação oficial ainda, é bem provável que o protocolo de segurança do presidente faça com que ele também use o helicóptero da Newton Lins para a sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus, na Zona Sul. 9h18. O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu nesta quarta-feira representantes de sindicatos dos transportes, dos trabalhadores da educação, saúde, segurança pública e do setor agropecuário para falar sobre as medidas que o governo está adotando para buscar o equilíbrio das contas públicas. Na reunião, o governador disse que determinou aos secretários que discutam com servidores melhorias possíveis sem impactar a folha de pagamento, que já supera o limite máximo de gastos permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No encontro com os sindicalistas, o Wilson Lima afirmou que a Lei Complementar 198, de 15 de julho deste ano, aprovada pela ALI, condiciona as revisões salariais à adequação dos gastos com o pessoal, a LRF, e que a medida, embora impopular, foi necessária para evitar colapso das contas do Estado. Até que se encontre um equilíbrio, até que nós cheguemos ao percentual de 46%, que é o limite prudencial, não podemos dar qualquer aumento ou qualquer database nesse sentido. E isso é uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, é uma recomendação da Secretaria Nacional do Tesouro. Ou nós fazemos isso, ou o governo não terá condições de pagar a folha de servidor público. Wilson Lima disse ainda que todas as datas bases negociadas em 2019 estão mantidas e assegurou que os pagamentos dos servidores continuarão em dia. O governador afirmou que está tomando medidas internas para o corte de gastos e também está revisando contratos e fazendo uma auditoria na folha de pagamento, além de trabalhar para realizar a reforma administrativa. Na próxima sexta-feira agora, vou reunir mais uma vez com o meu secretariado, que é para a gente poder diminuir mais gastos e ver onde é possível cortar. O momento é difícil, a economia no país não cresce e o estado do Amazonas é um dos primeiros a sentirem esse impacto da economia, uma vez que nós temos uma quantidade de empresas significativas no distrito industrial e a economia, o mercado, ele é muito sensível a todas essas situações. Participaram da reunião representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus, do Sindicato dos Investigadores e Escrivães da Polícia Civil do Amazonas, do Sindicato dos Fiscais Agropecuário do Amazonas e também do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Área de Saúde do Amazonas. 9h25 em Manaus. Muito bem, são 9h21. Jones Moura, estamos com Israel Carvalho, juntamente com a equipe da Boas Novas, que cobre a presença do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na Suframa. Israel Carvalho, é com você, bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Notícias.
Bom dia, Ivo. Bom dia, Jones. Bom dia aos ouvintes do Rádio Notícias. A Boa Nova está aqui nesse momento, já fazendo a cobertura jornalística da presença do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele pousou há pouco mais de 25 minutos na capital amazonense e já se encontra aqui no Colégio Militar, aqui na unidade da Newton Lins, onde vai prestigiar uma equipe de alunos de matemática que tiraram primeiro lugar lá no Japão e depois vai para a bola da Suframa aqui diretamente na sede da Suframa, uma reunião dirigida pelo Conselho de Administração da Suframa, aí com a presença de ministros, deputados, aí governadores da Amazônia, aqui representados pelo Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, entre outros. Então essa é a primeira vez depois de eleito que o nosso presidente vai estar aqui conosco. Então uma das pautas também que a população aguarda é sobre a questão da BR-319, a respeito da questão da criação de novos empregos que podem ser gerados depois dessa visita. Então, a expectativa muito grande e a Boa Nova presente, como sempre, registrando tudo. Israel, bom dia. Jones Moura quem fala. Como é que você vê a movimentação aí nas redondezas da Newton Lins e na cidade de Manaus, por onde você passou nessa manhã? Olha, Jones, a movimentação ela é extensa, ela realmente está aqui, nós passamos agora há pouco na bola da Suframa, pouco mais de 50 a 100 manifestantes, estão alguns protestando, nós temos pessoas já na Suframa com cartazes favorável ao presidente. Então ele saiu direto da base aérea, diretamente já para Newton Lins, via helicóptero, e vai voltar também via helicóptero aqui para Suframa, Jones. Está tudo tranquilo. Quem nos acompanha também, Israel Carvalho, é o nosso deputado federal Silas Câmara, que está inclusive com o presidente. Sem dúvida, ele veio no mesmo voo, na comitiva, e ele faz parte aí desse grupo de apoiadores, ele que é presidente da Comissão de Minas e Energia, é também o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, e com certeza expectativa muito grande até para a assinatura daquele decreto que possibilita fazer com que as rádios cheguem em todo o interior do Amazonas, aí com esse decreto de autoria do nosso deputado federal Silas Câmara. Nós já estamos aqui, outros parlamentares já estão chegando também por aqui na Suframa, expectativa muito grande, a movimentação está começando a ficar forte por aqui e a Boas Novas está aqui. Qualquer coisa, estamos em ação. Obrigado então, Israel Carvalho, falando diretamente lá da Newton Lins, onde acompanha nesta manhã a cobertura da chegada do presidente da República a Manaus, Jair Bolsonaro. Obrigado, Israel. 9h24. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Mulher é assassinada na frente do filho em Manaus. Quem tem as informações é Jessinei Brito. Na manhã da quarta-feira, dia 24, uma mulher identificada como Valdenise Pereira da Silva, de 43 anos, foi morta no interior de sua residência, situada na rua Buriti, no Lago Azul 2, zona norte de Manaus. De acordo com os policiais da 26ª SICOM, por volta das 5 horas da manhã, 4 homens não identificados chegaram em um carro modelo Fiat Uno de cor azul e entraram na casa de Valdenise, onde efetuaram 2 disparos de arma de fogo contra a vítima. Segundo populares, Valdenise, que morava com o filho de 12 anos, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. Na madrugada da quarta-feira, Luan Monteiro Alfaia, de 19 anos, foi ferido com uma facada nas costas por um homem não identificado. O crime aconteceu na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade, na zona sul da capital. Segundo informações da 24ª SICOM, Luan foi agredido por estar dormindo no lugar do agressor, que não gostou e iniciou uma discussão e o esfaqueou. A vítima foi levada para o hospital. Na tarde da quarta-feira, um feto do sexo masculino de aproximadamente 8 meses foi encontrado em um terreno baldio na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. No local foram encontrados vários materiais usados em rituais religiosos. Segundo informações de policiais da 20ª SICOM, um homem que mora próximo ao local foi catar recicláveis na área e encontrou o feto. Ele acionou a polícia, que foi até o local. O feto estava em uma sacola plástica, rodeado por garrafas de bebidas alcoólicas, copos e outros objetos usados em rituais religiosos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso.
Também na tarde da quarta-feira, um homem identificado como Fernando Reis da Costa, de 26 anos, foi encontrado morto dentro de uma casa na rua Demóstenes, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Conforme informações, a última vez que o homem entrou em contato com a família foi no domingo, dia 21, quando ele ligou para a esposa. Os policiais da 30ª SICOM encontraram um corpo com uma rede enrolada no pescoço. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investigará a possibilidade de um homem ter sido assassinado. De Manaus, Gessinei Brito. Obrigado, Gessinei. 9h27 em Manaus. Notícias do Esporte. O Flamengo foi derrotado pelo Emelec no Equador por 2-0 em partida disputada na noite desta quarta-feira no estádio George Campbell, em Guayaquil, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Agora o rubro-negro da Gávea vai precisar de uma vitória por 3 gols de diferença para conseguir a classificação no Maracanã na próxima quarta-feira. O time equatoriano pode perder até por 1 gol de diferença para ficar com a vaga. A repetição do placar a favor da equipe brasileira levará a decisão para a disputa de pênaltis. O resultado fez justiça ao melhor desempenho do Emelec, que soube aproveitar as oportunidades para marcar. O Flamengo decepcionou totalmente. A equipe dirigida por Jorge Jesus não se encontrou em momento algum da partida e não conseguiu aproveitar os 20 minutos em que ficou com o jogador a mais por causa da expulsão de Leandro Veiga. No decorrer da partida, Diego se lesionou gravemente e os dois times ficaram em igualdade de condições. Os gols do time equatoriano foram marcados por Godoy no primeiro tempo e Caicedo na etapa final. Agora 9h28. O Grêmio e o Corinthians entram em campo nesta quinta-feira. O Grêmio entra com força total. Humberto Ferretti. O único jogo fecha nesta quinta os duelos de ida das oitavas de final da Libertadores da América. 9h30 no horário de Brasília. O Grêmio recebe em Porto Alegre os paraguaios do Libertad. As duas equipes já se enfrentaram nesta edição 2 vezes na fase de grupos. E o duelo foi equilibrado. Em casa, o tricolor gaúcho perdeu por 1-0, mas fora conseguiu uma vitória por 2-0. A campanha do Libertad até aqui é melhor que a do Grêmio. 12 pontos para os paraguaios e 10 para os brasileiros. Já em Itaquera também tem jogo de ida das oitavas de final às 9h30, mas aí da Copa Sul-Americana. O Corinthians recebe o desconhecido Montevideo Wanderers do Uruguai. O Timão vê o título da Sul-Americana como uma possibilidade real e não pensa em deixar o torneio em segundo plano. A tendência é que o técnico Fábio Carille repita a escalação do duelo do último domingo contra o Flamengo. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. A notícia que jamais mudará. Romanos 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Chega ao fim a edição desta quinta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação, Jones Moura e Ivo Vieira. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas Notícias FM e Boletim Adan Notícias. Um ótimo dia para você, fique na sintonia que logo mais tem Estação Vida com Franklin Costa. Bom dia. Acabamos.